A questão fala sobre uma doença chamada vigorexia, que é uma doença que trata com as pessoas que têm, elas têm uma obsessão a respeito do seu próprio corpo, querendo sempre ter o corpo mais musculoso. A vigorexia, embora seja muito comum entre os homens, também pode acontecer com algumas mulheres. Existe um texto que fala justamente explicando o que é a vigorexia, e a pergunta fala: na contemporaneidade, muitas pessoas desenvolvem a vigorexia quando perseguem incessantemente e de forma doentia um modelo de corpo musculoso. Quando isso ocorre, percebemos que estes indivíduos almejam principalmente. E aí quer saber o que é que os indivíduos que têm vigorexia estão desenvolvendo ali, o que é que eles querem quando eles estão buscando por esse corpo musculoso, considerado perfeito por algumas pessoas. As opções falam que eles estão procurando o aumento da sua agilidade. Não exatamente. O corpo musculoso não necessariamente tem agilidade. A alternativa B fala do desenvolvimento do seu senso de equilíbrio. Não é bem assim. Na verdade, o corpo musculoso também não necessariamente vai ser um corpo que vai ter o senso de equilíbrio. A alternativa C é a alternativa correta. Ela fala sobre a ampliação do delineamento da sua massa corporal. E é justamente isso que as pessoas que estão com essa doença querem desenvolver, uma massa corporal maior e também bem delineada. As alternativas D e E também são erradas. A D fala a redução da sua condição de relaxamento. Não é, as pessoas não necessariamente querem relaxar com isso. E a alternativa E, a inalteração de sua imagem corporal. Muito pelo contrário, as pessoas estão procurando alterar a imagem corporal. Você percebe que mesmo tratando de uma doença, a questão também está tratando ali a respeito do corpo. E ela pode trazer a uma reflexão e também para você pensar a respeito dessa maneira como as pessoas na contemporaneidade estão buscando essa imagem de corpo perfeito, que na verdade pode trazer muitos problemas. A questão que a gente vai analisar traz uma imagem, essa imagem aí que você está vendo agora na tela. Essa imagem mostra aí uma pessoa tentando atravessar um abismo em cima de uma corda, e é um esporte, na verdade, um esporte radical, chamado slackline. A questão fala justamente assim: analisando a imagem, que configura uma modalidade esportiva chamada de slackline, nota-se que a habilidade corporal mais solicitada é... E aí é importante você ficar atento, porque há algumas habilidades corporais que foram solicitadas, mas ele está perguntando qual é que é mais solicitada. A alternativa A fala de força, e inevitavelmente a pessoa precisa até ter um pouco de força, principalmente na parte das pernas. Resistência também, que é a alternativa B, mas não é a mais solicitada. Flexibilidade, com certeza, agilidade, sem dúvida, mas a mais solicitada é justamente a que está na alternativa E, equilíbrio, porque sem ela não tem como a pessoa andar numa corda tão fina como essa. Então fica aí, na verdade, cada uma das alternativas tem lá a sua vertente de verdade, mas como o enunciado pediu a habilidade corporal mais solicitada, você precisa indicar a alternativa E, equilíbrio. A questão que a gente vai falar hoje é uma questão que trata de um atleta paralímpico chamado Alain Fonteles. Como é atleta paralímpico, ele tem uma deficiência, mas mesmo assim ele tem o sonho de, assim como outros atletas, também disputar as Olimpíadas para pessoas que não têm deficiência. Ele, como paralímpico, ele tem essa possibilidade de tanto disputar a Paralimpíada como disputar as Olimpíadas. E ele tem esse sonho de querer disputar uma Olimpíada até 2024. O texto vai falar justamente sobre isso, sobre essa superação dele, sobre essa vontade, esse desejo que ele tem de disputar uma Olimpíada, apesar de ele querer continuar disputando Paralimpíadas nos próximos anos. O enunciado da questão diz: quanto ao que se afirma no texto acerca da importância da participação em Jogos Paralímpicos para o atleta Alain Fonteles, infere-se que o caráter primordial de suas ações é... E aí cada uma das alternativas vai falar, e tem algumas até que tem um pouco de verdade. Observe. A alternativa A fala superar adversários como prova de superação. Sim, ele pode até querer superar os adversários também para se superar, mas não é exatamente essa a mensagem do texto. A alternativa B fala de mostrar ao público que também pode ser campeão. O texto não fala exatamente sobre ele querer se mostrar para o público. A alternativa C, conquistar a simpatia dos jornalistas com seu desempenho. Não, passa bem longe disso. A alternativa D, mostrar que seus sonhos são sempre realizáveis. E aqui o perigo está na palavra sempre, porque nem sempre os sonhos são realizáveis. A alternativa correta é a letra E, que fala alcançar cada vez mais sonhos e superações. Ele vai conseguir conquistar os seus sonhos e mostrar que ele pode se superar justamente quando ele conseguir continuar competindo nas Paralimpíadas e quando ele atingir o seu grande sonho de grande superação de conseguir disputar uma Olimpíada. Então, a alternativa correta é a letra E, alcançar cada vez mais sonhos e superações. Nessa questão que a gente vai comentar, você vê essa imagem.
Essa imagem, como o próprio enunciado da questão fala, é da artista Rosana Paulina, que é uma paulistana formada em artes plásticas e que fez essa exposição com base em imagens similares a essa que você está vendo, que fala justamente sobre essa maneira que, como os negros, e especificamente as mulheres negras, eram tratadas. Na exposição dela, que metaforicamente é chamada de Sem Título, ela trata justamente sobre isso. Ela retrata algumas mulheres negras da família dela e ela coloca sempre essas mulheres com a boca tampada por alguma razão. E aí o enunciado da questão, no finzinho, depois dessas explicações, fala: para isso, ela utiliza fotografias de mulheres de sua família e a técnica do bordado para comunicar que... E aí quer saber que tipo de mensagem essa exposição ou esse quadro especificamente está querendo passar. Quando a gente olha as alternativas, a gente percebe que existem alguns erros nos distratores e que o gabarito é a única que apresenta a alternativa correta. Observe, a alternativa A diz, ela quer comunicar que as mulheres negras brasileiras sempre foram enaltecidas como as grandes matriarcas no Brasil colonial. E eu acho que a mensagem é exatamente o inverso dessa. Na alternativa B, que é a alternativa correta, ela fala: por muitos anos, as mulheres negras foram condenadas ao silêncio e à invisibilidade social. É justamente essa a mensagem que ela quer tratar, que por muitos anos, inclusive no período da escravidão, as mulheres negras passavam por esse tipo de suplício e de negligência em relação às suas próprias opiniões. As demais alternativas C, D e E também estão incorretas. A alternativa C fala: o fazer doméstico e os exercícios de corte e costura são atividades alheias ao cotidiano das mulheres negras no Brasil. Historicamente falando, quando a gente pensa no período da escravidão, principalmente, as mulheres negras eram justamente aquelas responsáveis por fazer os serviços de corte e costura. Na alternativa D, o inocente ato masculino de costurar pode ser interpretado como uma espécie de aprisionamento. O ato de costurar não é exatamente masculino e muito menos inocente. Na alternativa E, a arte é desprovida de crítica, pois para ser compreendida como arte deve omitir informações ideológicas. Muito pelo contrário, a arte tem sim essa possibilidade de criticar algum fazer social, seja ele histórico ou não, como é o caso da exposição da artista Rosana Paulino. Nessa questão é pedido para analisar essa imagem. E como você pode ver, existe aí uma relação intertextual entre uma obra famosa do início do século XX e um programa de TV. Essa obra famosa chama-se O Grito, do pintor alemão Edvard Munch. E o desenho você bem conhece, você deve conhecer, que é Os Simpsons. Na obra, na tela que você está vendo, o desenho, Os Simpsons, é colocado ali junto da obra e o Homer Simpson, um dos personagens principais, é colocado ali como sendo aquele que está dando o grito. Quando a gente vê essa tela, a gente percebe inevitavelmente essa relação intertextual que existe entre dois textos diferentes, entre uma obra de arte, entre uma pintura e entre um programa de TV, um programa animado. E aí a pergunta vai falar justamente sobre isso, sobre essa relação intertextual entre as obras diferentes. No enunciado se fala, no finalzinho, depois das explicações, diz: situando a ilustração e o personagem do desenho no contexto da arte pop contemporânea, pode-se concluir que... E a alternativa correta, a alternativa A, justamente vai falar sobre essas relações intertextuais que podem acontecer. A alternativa A, que é a correta, diz: releituras de obras famosas são algumas das formas que a arte utiliza para atualizações e diálogos. Essa é uma maneira que a arte contemporânea tem, trazer alguma coisa mais clássica num contexto mais contemporâneo. Na questão, inicialmente abre com a famosa imagem feita por Leonardo da Vinci do homem vitruviano, que você está vendo aí. Você já deve ter conhecido essa imagem, já deve ter visto em algum lugar. Logo depois da imagem do homem vitruviano vem um texto explicativo. Acompanhe a leitura do texto. O Homem Vitruviano é um famoso desenho do artista renascentista Leonardo da Vinci. Trata-se de um estudo de anatomia humana a partir do número de ouro e da proporção áurea de Pitágoras, aplicados na construção pelo arquiteto grego Marcus Túlio Vitruvius. Esse número estaria presente em várias formas da natureza e representa os ideais de beleza, simetria e perfeição na concepção grega clássica e também renascentista. Quando a gente percebe que a intenção de Leonardo da Vinci era juntar arte e ciência, a gente vê aí que ele está colocando no homem vitruviano essa relação direta que a arte pode ter e de utilizar alguns argumentos científicos para poder ser construída. No caso do homem vitruviano especificamente, as dimensões corretas e adequadas que aparecem no ser humano e que podem ser transferidas de maneira direta para a arte. Isso era algo comum entre os renascentistas e é justamente sobre isso que a alternativa correta vai falar, que os renascentistas tinham essa preocupação. A alternativa correta é a letra D, que fala: os renascentistas resgataram os ideais do rigor formal e da simetria como forma de composição.
Então esse rigor formal, essa necessidade de ser tudo muito bem simétrico, era algo comum entre os renascentistas que Leonardo da Vinci conseguiu expor tão bem no Homem Vitruviano, como ele também expôs em outras telas, e muitos outros artistas renascentistas também o fizeram.